As pessoas chegam a um point fotográfico e, sem fazer nenhum tipo de análise, começam a disparar o obturador como se fosse o gatilho de uma metralhadora. Tiram 10, 15, 20 fotos numa espécie aí de um frenesi maluco e já vão para outro point repetindo esse procedimento por sucessivas vezes. Depois, a hora que baixam as fotos, descobrem que tem muito material, mais ou menos, uma ou outra boa. Errado! Opa pessoal, meu nome é Eduardo Moreto e seja bem-vindo ao canal Aventura Fotográfica. Pessoal, esse vídeo de hoje é como um complemento do nosso vídeo número 5, Escolha um tema fixo. E se você ainda não viu, não deixe de ver, vale muito a pena e o link vai estar no final desse vídeo. Primeiro de tudo, boas fotografias têm relação com calma, paciência e uma boa dose de foco, no sentido de estar centrado na atividade fotográfica. Mas antes de eu falar qual é o procedimento correto, pessoal, se você está gostando do nosso trabalho, curtindo os nossos vídeos, inscreva-se, toque no sininho para receber todas as notificações, compartilhe esse vídeo e não esqueça de deixar um like, e assim você estará ajudando o nosso canal inaugurado recentemente. Faça três boas fotos, tire 3 boas fotos de cada ponto de vista e de cada plano que você escolher. Isso, claro, em média, pode ser 2 ou 5 fotos. Mas por que 3 boas fotos? Primeiro, método. Limitar o número de fotos a serem tiradas faz parte de uma metodologia de trabalho. É ter uma forma de trabalhar, uma sequência de procedimentos para seguir e não ficar perdido no começo. Um conjunto de ações que você deve executar com um pouco de disciplina. Ter um método que inclui um limite de fotos a serem tomadas também forçará você a inibir a afobação, desenvolver paciência e foco no processo fotográfico. Segundo, controle. A análise de cada situação é uma das primeiras ações desse método e a partir daí você define o que e como você quer registrar a cena, ou seja, ter um objetivo, e isto é controle. Você vai tentar atingir esse objetivo fazendo as correções necessárias de foto para foto, com serenidade, sem afobação, dentro de um limite de fotografias tiradas. Número 3. Segurança, porque às vezes acontece alguma coisa fora do nosso controle. Agentes externos, ocultos aos nossos olhos. Por exemplo, um reflexo repentino e passageiro incidindo na lente, vindo de alguma fonte que às vezes você não notou. Um elemento poluidor que passa despercebido pela cena, como um pássaro, um veículo ou mesmo uma pessoa. Vamos ver essas 3 fotografias como exemplo real desse tipo de situação. Eu me posicionei para captar a passagem de alguma pessoa ao lado dos trilhos e nessa primeira tomada conseguir alcançar uma boa composição em termos de luz e posicionamento do pedestre. Na segunda tomada, o resultado também foi positivo, mas reparem que uma pessoa invadiu a cena na curva à frente, quebrando a harmonia da composição. Sim, é passível de tirar no Photoshop, mas poderia ser uma situação bem mais complicada, fazendo com que a imagem ficasse adulterada numa edição mais invasiva. Na terceira foto, o resultado também foi satisfatório, mas percebam que os ciclistas estão pouco iluminados e há menos luz em toda a cena, além de estarem menores e posicionados mais à frente em relação à câmera. Sendo assim, escolhi o primeiro take e fiz uma conversão para PB que me deixou satisfeito. Ajustes finos. Também, por segurança, você pode fazer pequenas variações de algum parâmetro, como por exemplo, abertura do diafragma da lente, enquadramento, velocidade de obturação, graduação de um filtro. Por exemplo, nestas 3 fotografias da Baía de Angra dos Reis, tomadas a partir da Serra do Mar, ao nascer do sol, usei um filtro de densidade neutra para controlar a incidência de reflexos sobre a lente, uma vez que estávamos numa situação de contraluz.
Mas como se tratava de uma cena escura, procurei tentar manter essa característica sem clarear demais ou escurecer demais a ponto de perder detalhes. Então, por segurança, eu fiz 3 disparos, diminuindo 2 pontos de luz na graduação do próprio filtro. Uma com mais luz, outra na média e um terceiro disparo mais escuro. Desenvolver senso de seletividade. Pessoal, há uma quantidade inacreditável de imagens ruins circulando, descaracterizando e até saturando belos assuntos de paisagem e turismo. Limitar o número de fotos tiradas é uma forma de você desenvolver maior rigor quanto à qualidade das imagens que você produz. Pois você vai focar em resolver a parada com 3 ou 5 fotos em média, e aí você vai criar um sentido de exigência para com a sua prática fotográfica e seus resultados. Desta forma, a sua edição e pós-produção será em muito facilitada e você desenvolverá critérios de seleção de forma rápida e eficiente. Experimentação. Quando o processo criativo está sob controle, então você pode experimentar variações de todo o tipo sobre o objeto, desde níveis de luminosidade até enquadramentos diferentes, como nessas imagens captadas no Pico de Itapeva em Campos do Jordão. Numa tarde muito nublada, esperei pacientemente um momento em que o sol pudesse romper o colchão de nuvens e nos brindar com uma luz interessante. E aconteceu. Ele deixou as montanhas ao fundo em contraluz, as nuvens baixas mais claras e acendeu a passarela que brilhou com mais força do que os outros elementos. Quando isso acontece, a possibilidade de uma imagem em PB é gigante. E foi o que aconteceu. Depois de acertar o set da câmera e tomar o primeiro take, fiz mais 2 takes, variando sobretudo os planos de recorte e elementos dentro do enquadramento, ou seja, a composição em si. Moçada, quando você chega a um local com potencial fotográfico, você deve, antes de dar o primeiro clique, primeiro de tudo, é hora de você exercitar seu primordial olhar fotográfico e olhar para todo o entorno a fim de identificar todos os elementos presentes na cena. Perceber como esses elementos podem ser posicionados no quadro para a melhor composição possível. Olhar para identificar os melhores pontos de vista, para os melhores enquadramentos possíveis. Analisar as condições e qualidades da luz e sua direção em relação ao objeto e à câmera. Uma vez que você tenha feito isso, então é hora de se posicionar no primeiro ponto de vista que você escolheu e preparar o set da câmera para atingir os resultados almejados. A partir desse momento, você passa a desenvolver controle sobre a situação, pois você saberá exatamente o que quer e aonde quer chegar. Se de 3 a 5 fotos tiradas não foram suficientes para alcançar o resultado, ótimo, pois você vai procurar sanar suas deficiências buscando conhecimento e aprimoramento nas questões técnicas e conceituais em que você está mais carente. Você só vai fotografar bem no momento em que controlar toda a situação, todo o processo fotográfico. E para isso é essencial limitar e disciplinar a quantidade de fotos que serão tiradas. Porque fotografia não é loteria. Claro, a pessoa tira 50 fotos de um motivo. Uma ou outra vai ficar boa, mas isso é sorte. E você precisa fotografar bem porque sabe o que está fazendo. O lema é, faça menos com mais qualidade. Então eu digo, tire 3 boas fotos. Pessoal, não deixe de conhecer e acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, no Instagram, Facebook e o nosso site, tá ok? Está aqui o endereço. E na próxima semana vai ter uma dica muito legal de fotografia, não perca, valeu? Fecha!